Trazer até vocês um mineiro de Boa Esperança, teólogo, educador, psicanalista, Rubem Alves. Vai conversar com vocês sobre o seu mais recente lançamento. Gente, o Rubem vai falar com vocês hoje sobre o seu livro. Perguntaram-me se acredita em Deus. Uma história bacana, onde o mestre Benjamin conta sobre várias passagens, sobre várias questões da vida humana que o Rubens responde nesse livro. Agora eu passo a palavra para ele, que vai contar essa história bem melhor para a gente. Belo Horizonte é a cidade onde eu me sinto mais amado. É muito bom estar com vocês. E aí eu vou contar para vocês a história desse livro. Mas antes de começar a história desse livro, eu quero contar uma história. É a história de um galo. Nada tem a ver com futebol de Belo Horizonte. Um galo muito importante. Todas as manhãs ele acordava de madrugada, subia ao ponto mais alto do galinheiro, batia as asas para que patos, marrecos, perus, todos perceberem que ele estava lá. Aí ele olhava com grande sentido de superioridade e dizia para todos: vou cantar para fazer o sol nascer. Batia as asas e cantava, olhava para o horizonte, e daí a pouco o sol nascia. Era um assombro. E todos os bichos tinham muito medo de que acontecesse alguma coisa com o galo, porque se ele morresse, ou ficasse doente, ou ficasse rouco, o sol não nasceria. Aí aconteceu uma coisa imprevista. Houve um dia em que ele perdeu a hora. E quando ele acordou, o sol já estava no alto do céu, sem o canto dele. E toda a bicharada estava fazendo a maior gozação, especialmente o peru com aquelas gargalhadas. O galo ficou numa depressão muito grande, muito triste. E passou muito tempo sem cantar e o sol nascendo. Até que um dia, os bichos acordaram com o canto do galo. Aí o peru disse: você vai cantar para fazer o sol nascer? Ele disse: antigamente eu era louco, cantava para fazer o sol nascer, mas agora eu sou poeta, vou cantar porque o sol vai nascer. Eu estou contando essa história para vocês com uma intenção teológica, né? Há muitas pessoas que são como o galo, que pensam que elas precisam ter as ideias certas e cantar a coisa certa e dizer a coisa certa, porque caso contrário, o sol não vai nascer. Mas o sol não está nem aí, né? É o símbolo de Deus. Ele está absolutamente indiferente àquilo que a gente está pensando, àquilo que a gente está fazendo, e ele nasce sempre, ainda que você não acredite no sol, ele nasce sempre. Deus é usando uma linguagem poética da Idade Média, Deus é uma fonte de água cristalina. Sempre água cristalina, a despeito das fezes e urinas que nós colocamos no rio. Interessante, né? Há 3 semanas, um padre jesuíta, João Sobrino, foi condenado pelo Vaticano à pena de silêncio pelo resto dos seus dias. Ele era um galo que cantava
um canto diferente. E aí eu posso imaginar Jesus olhando para um passarinho e ele não gosta do canto passarinho e diz, porque eu não gosto do teu canto, eu te condeno a ficar eterno, silenciosamente. Isso foi apenas um parênteses para demonstrar minha indignação por aquilo que as religiões fazem com as pessoas. Hoje está muito difícil acreditar em Deus. Antigamente era tão mais fácil, né? Havia milagres por todos os lugares. E todo mundo sabia que Deus existia. O escritor russo Dostoiévski disse em algum lugar que as pessoas, na realidade, não têm o menor interesse em Deus. O que elas querem é uma outra coisa, elas querem um milagre. Não sei se vocês já gastaram tempo vendo os programas religiosos na televisão, em que a coisa importante é a bênção, é o milagre que Deus fez. Deus existe para nos livrar das dificuldades da vida. Mas hoje está difícil. Até o Papa está se confundindo. Ele foi a Treblinka, vocês sabem, foi aquele campo de concentração, de fóruns crematórios, e ele fez a seguinte pergunta: onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas essa pergunta é uma pergunta herética, porque se ele pergunta onde estava Deus, quer dizer que Deus não estava lá. Se Deus não estava lá, ele estava ausente. Então Deus não é onipresente. Se ele estivesse perante o tribunal do cardeal Ratzinger, ele seria inquirido e certamente condenado ao silêncio permanente por haver feito uma pergunta tão terrível. A mesma coisa aconteceu quando houve o atentado de 11 de setembro na World Trade Center. No dia seguinte, o New York Times publicou um artigo com a seguinte pergunta, exatamente a mesma pergunta do Papa: onde estava Deus quando isso aconteceu? E a gente podia fazer várias perguntas. Onde estava Deus quando Hiroshima foi bombardeado? Onde estava Deus quando Nagasaki foi bombardeada? Onde estava Deus quando os 6 milhões de judeus foram para os fóruns crematórios? Onde estava Deus quando o tsunami aconteceu, matando mais de 200 mil pessoas? O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Uma brasileira estava lá numa daquelas torres gêmeas. Aí ela voltou para o Brasil e foi para a televisão muito emocionada e dizia: foi Deus que me salvou, foi Deus que me salvou. Aí eu perguntei: mas se salvou você, por que não salvou os outros? Por que ele não fez assim com o dedinho e não desviou o avião? Por quê? Por quê? Porque você. Lógico, eu não perguntei isso a ela, mas ela estava com a inteligência paralisada e por isso ela não é capaz de pensar coisas sérias acerca de Deus. O Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. E aí eu fico pensando, supõe-se que o Papa é o representante de Deus. Se o Papa ora pela paz, isso quer dizer que Deus ora pela paz ou não? Se ele ora pela paz, é talvez porque Deus não está muito convencido. Porque se ele tivesse convencido, não seria preciso orar. Mas ele ora e Deus não atende. Quer dizer que Deus não é pela paz. Sabe, perdoem, eu estou
eu sou muito místico, eu sou religioso, mas eu quero trazer para vocês aqui algumas perguntas. Quando a moça me fez aquela pergunta, você acredita em Deus? Minha resposta imediata para ela foi: qual? Qual? Porque há muitos deuses, cada um tem o Deus, seu Deus, a sua própria imagem. Os homens ferozes e vingativos criam um Deus feroz e vingativo. O Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, eu trouxe até o livro dele aqui, ele diz umas coisas sobre pensar em Deus. Ele diz assim: não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos, por isso se não nos mostrou. Se vocês pensam que isso é heresia, não é heresia coisa nenhuma, isso é muito ortodoxo, porque no Velho Testamento os hebreus eram proibidos sequer de pronunciar o nome de Deus, porque Deus era um grande mistério, ninguém jamais viu a Deus. Mas agora vejo o final dessas palavras do Alberto Caeiro. Pensar em Deus é desobedecer a Deus. E ele conclui: sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter, quando acabemos. Eu tenho um lugarzinho no sul de Minas, lugar chamado Pocinhos do Rio Verde, e mandei gravar esse poeminha aqui, em madeira. Quem chega lá, sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ter quando acabemos. Não é interessante que no verso atrás ele dizia: não acredito em Deus porque não ouvi, e agora ele diz: e Deus amar-nos-á. Deus amar-nos-á. Por que é que nós acreditamos em Deus, hein? As crianças naturalmente não falam em Deus, as crianças são ensinadas. Papai do céu está te vendo. Que coisa, né? A gente de cedo ensina as crianças que Deus é uma presença terrível. Deus te vê. Está escrito em alguns automóveis. Eu nunca vi em nenhum carro está escrito: olha aqui, eu usei uma palavra que não existe mais. Automóvel. Eu revelei a minha idade. Né? Agora só. Para os jovens, automóvel antigamente era aquilo que hoje chama carro. Mas você sabe que quando eu era pequeno, o que eu estava dizendo é o seguinte: eu nunca vi em nenhum carro escrito Maria te vê. Por que não tem Maria te vê? Porque a Maria é bondosa. O céu tem uma burocracia muito interessante, tem umas instâncias furiosas. Há um texto da Idade Média, há
Há um texto da Idade Média que diz como é que acontece a burocracia celestial. Deus está muito longe, Deus está lá em cima. Maria está pertinho. Então o pecador chega para Maria com a sua súplica: oh, Maria Santíssima, eu te amo e eu quero isso. E faz o pedido para Maria. Maria é tão generosa, acolhe todo mundo, é uma mãe maravilhosa, e ela vai então, olha a burocracia, vai à segunda instância, Jesus Cristo. E ela diz a súplica do pecador, e para convencer, isso não é invenção minha, isso é um texto medieval, para convencer Jesus, ela mostra o seio para ele. O seio onde ele mamou. Então, um tipo de uma pequena chantagem, né? Você mamou nesse seio agora. Aí Jesus, movido pelo seio de Maria, vai até o Pai severo e fala o pedido do pecador. E sabe o que ele mostra para Deus? As suas mãos e os seus pés perfurados. Deus, então, comovido sadicamente pelos furos que ele mesmo mandou fazer nos pés do filho e da mão, ele gente, isso são coisas que são pensadas, não fui eu que pensei, eu não teria capacidade de inventar isso, são coisas da Idade Média. Santo Tomás de Aquino, na Suma, diz o seguinte, eu vou citar literalmente, porque eu já li esse texto tantas vezes que eu decorei. Deus e os salvos dos céus contemplarão os condenados no inferno, no estertor do seu sofrimento, para que a sua alegria seja completa. Devo dizer a vocês que essa afirmação é absolutamente lógica e absolutamente ortodoxa. Vocês querem ver? Deus vê os condenados no inferno? Vê, porque Ele é onisciente. Deus fica triste com o sofrimento dessas pessoas no inferno? Não, Deus não pode ficar triste, porque se eles estão no inferno, é por vontade dele, porque foi ele que fez o inferno, não pode ter sido o diabo que fez o inferno. Porque Deus é que é todo-poderoso. Então, porque Deus é todo-poderoso e eles estão no inferno sofrendo, Deus tem de estar feliz, porque um ser perfeito como Deus não pode ser infeliz. A marca do ser perfeito é a sua própria infelicidade, a sua própria felicidade. Minha mãe era pianista. Eu comecei a ouvir música clássica desde que eu estava na barriga dela. Então, a música clássica é coisa que eu respiro. Não há nenhuma desonra em não gostar de música clássica. É como a comida, a gente gosta de uma coisa e gosta de outra coisa. E aí há certas peças musicais que são de uma tristeza, de uma nostalgia. Por exemplo, o Adágio da Sonata ao Luar. O Adágio da Sonata Patética. O segundo movimento da Sinfonia do Novo Mundo de Dvorak. O segundo movimento do Concerto para Piano e Orquestra de Ravel. A sonata para violino e piano de César Franck. Eu, quando estou trabalhando, não escuto música, porque a música é tão forte para mim que ela atrapalha meus pensamentos. Então, eu não escuto música. Mas uma vez eu quebrei esse costume e pus lá um CD que eu nunca tinha ouvido. Depois de 10 minutos eu estava paralisado e não conseguia escrever nada e as lágrimas começaram a me escorrer pela face.
Aí eu tive de bancar filósofo e me perguntar, por que você está chorando? Por causa da beleza. O que é beleza? Ninguém sabe direito o que é beleza. A Adélia diz isso. O que é bonito enche os olhos d'água, o que é bonito enche os olhos d'água. Uma vez eu tive uma hérnia de disco, estava no hospital com uma dor horrorosa, e por alguma razão alguém botou no tocador de CD uma sonata de Beethoven. Aí naquela mistura de beleza e de dor, eu disse para mim mesmo, não há dor no mundo que seja capaz de negar que essa sonata está dedicada à eternidade. A beleza está dedicada à eternidade. Tudo que a gente ama está dedicado à eternidade. A gente quer que seja. Até o canto gregoriano está dedicado à eternidade. O Papa quer restaurar o canto gregoriano. Eu estou de acordo. Assim, quando eu escuto música, eu não preciso provar a existência de Deus. Para mim, o que é Deus é a música, é a beleza da música. É a beleza da música. A beleza é a sombra de Deus no mundo. Eu adoro a música. Mas há um outro Deus vulgar, que se deixa vender por promessas. Eu prometo uma coisa para ele, ele me dá alguma coisa em troca. E a coisa gozada desse Deus é que ele só aceita como oferenda cascas de ferida. Quando alguém faz promessa, eu nunca vi ninguém fazer bem. Eu vou fazer uma promessa. A promessa é que durante 6 meses, às 6 horas da tarde, eu vou ler um poema de Fernando Pessoa para Deus ouvir. Eu nunca vi ninguém fazer uma promessa dessa. Eu nunca vi. Geralmente a gente promete passar 6 meses sem transar, passar 6 meses sem beber refrigerante, subir 400 degraus. Quer dizer, a ideia de subir 400 degraus é uma coisa tão terrível, e o terrível é imaginar que Deus gosta do meu sofrimento. Vocês podem imaginar isso? Deus se deleitar no meu sofrimento, mas eu podia, Senhor, toda tarde eu vou tocar para o Senhor uma música do Chico, é tão bonito, mas eu nunca ouvi ninguém fazer uma promessa tão simples para Deus. Eu acho que Deus ficaria tão feliz, ele já está tão cansado de ouvir as nossas coisas. O Deus vulgar, que a gente bajula, que a gente compra. Talvez seja esse o Deus mais espalhado, porque todo mundo quer milagre, todo mundo quer milagre. Ninguém quer ouvir a música de Deus. Quem é que quer ouvir a música de Deus? Quem é que faz oração para escutar a melodia divina? Lá, aliás, os orientais dizem que orar é fazer silêncio absoluto. Para quê? Para ouvir, não para falar, Oração que é fala. Coisas que Deus já sabe, né? Todo mundo falando, no mundo inteiro, e ele tendo de prestar atenção, todo mundo falando a mesma coisa. Deve ser uma canseira, deve ter um departamento nos céus encarregado de ouvir, Senhor, quer que ouve de novo? Nada, eles fizeram as mesmas regras, sim, as mesmas rezas, Senhor, mas que canseira, por que eles não falam coisas diferentes? Deus já está cansado. Um teólogo do início do Renascimento, se não me engano, Jacob Böhm, que dizia que a única coisa que Deus faz é brincar.
e que o paraíso é uma brinquedoteca, e que nós perdemos o paraíso quando deixamos de brincar e começamos a trabalhar. O objetivo da vida é brincar. E o amor é uma eterna brincadeira. Essa é a mensagem que está. E há outros deuses, né? Jesus conta uma história maravilhosa para dizer como é que era Deus. O texto em que Jesus fala de Deus, os religiosos deram um nome esquisito, que todos vocês conhecem, a história do filho pródigo. Mas não há razão para ser história do filho pródigo, porque são 2 filhos. Se fosse a parábola do filho pródigo, não havia razão para ter o segundo filho. Normalmente, padres e pastores silenciam sobre o segundo filho. Então, eu vou recontar essa parábola de um jeito diferente. Um pai tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse: pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. O pai lhe deu a parte da herança que lhe pertencia e ele saiu pelo mundo, vivendo uma vida dissoluta, gastando tudo com as meretrizes. Gastou todo o dinheiro, ficou na miséria e acabou ganhando a vida sendo pastor de porcos. Lá no meio da sujeira dos porcos, ele se lembrou, então, quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância, e eu aqui padeço de fome. Voltarei e pedirei que meu pai me trate como um trabalhador. Ele voltou. Agora, aqui é que é a alteração. Ele chega para o pai e diz: pai, peguei todo o meu dinheiro adiantado, gastei tudo, tu és credor, eu sou devedor. O pai diz para ele: meu filho, eu não somo débitos. Aí tem um filho mais velho que, vendo a festa que estava havendo na casa, chamou os empregados para saber o que estava acontecendo, e eles disseram: aquele teu irmão voltou e teu pai está dando um churrasco. E ele ficou muito bravo. E foi ao pai e disse: pai, sempre trabalhei, nunca recebi salário, tu nunca me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus companheiros, eu sou credor, tu és devedor. O pai diz: meu filho, eu não somos créditos. Os 2 filhos são necessários. Num ele diz: não somos débitos. No outro ele diz: não somos créditos. Não há dívidas a serem pagas. E não há recompensas a serem colhidas. E nessa imagem que Jesus faz de Deus, ele não é um banqueiro que cobra as dívidas, mas ele simplesmente um pai que ama de qualquer maneira. Como eu disse a vocês, é o riacho de águas cristalinas que está sempre jorrando bondade e amor. Eu estava examinando uma tela de Dürer, grande pintor, de Adão e Eva. Ele cometeu 3 erros graves na tela dele. Primeiro, ele fez Adão e Eva com umbigo. Claro que Adão e Eva não tinham umbigo. O umbigo é quem nasce de mulher. Mas Adão e Eva, ele podia ir para a fogueira por causa disso, porque ele estava negando que tinha sido criado diretamente por Deus. O umbigo. Segundo erro, eles estavam ainda num estado de inocência, portanto a nudez para eles era natural. No entanto, na tela dele, os 2, coitadinhos, tinham uma vara de macieira, assim com a maçã na ponta, justamente na frente daquelas coisas. Devia ser tão incômodo ficar andando lá pelo paraíso com aquela... Vocês já imaginaram? Vocês com um galho de maçã na frente andando? Mas
É uma coisa muito incômoda. E o segundo erro que ele cometeu é que era maçã que estava na ponta daquele galho. Ora, a maçã não pode ter sido fruto do paraíso. Por uma razão muito simples, a maçã falta sedução erótica. A maçã é muito pudica. Por exemplo, ela não tira a roupa por vontade própria, só tira roupa com um canivete. Você tem que ir à força arrancando a roupa da maçã. E depois, quando a gente dá aquela mordidinha na maçã, carinhosa, ela geme. Comer uma maçã é sempre um estupro, de modo que não é o fruto. O fruto do paraíso, sem dúvida alguma, é o caqui. Porque você olha para o caqui diz, me come, vá. E aí, ele não precisa de faca, é só passar a mão assim, a pele sai, e lambuza tudo, é aquela lambuzeira erótica. Então, eu nunca vi minha córnea. Eu só vi minha córnea no espelho. Eu vejo. Mas se não tivesse espelho, eu nunca viria a minha córnea. E a córnea não é para ser vista. A córnea tem que ser transparente, é para a gente ver através dela. Quem vê a córnea é cego. Cego é quem vê a córnea. Deus é como a córnea, não é para ser visto. A pessoa que tem boa vista, ela não percebe a existência da córnea, ela não percebe a existência da córnea. Quem está bem com Deus não percebe a existência de Deus. Eu falo sobre isso nesse livrinho. Vejam vocês, se você está bem com o ar, vocês aqui, imagino que vocês todos estão bem com o ar. Quantos de vocês estavam pensando no ar aqui enquanto nós estamos conversando? Se alguém estava pensando no ar, é porque estava com asma. Garanto. Os que não têm asma não estão pensando no ar. Mas se você está com asma, assim é a relação com Deus. As pessoas que falam demais em Deus têm asma na alma. Ou seja, falta-lhes Deus, por isso elas têm que falar demais em Deus. Mas quem está bem com Deus nem pensa em Deus. Por quê? Porque é como o ar que nós respiramos. Hoje eu estava lendo um livro de um psicanalista judeu, um artigo que ele escreveu sobre um artigo que eu escrevi chamado Sobre Deuses e Caquis. E num parágrafo lá ele disse que ele teve uma experiência de Deus tentando matar uma barata. Diz que estava na casa dele, ele chegou e tinha uma barata lá, e ele ia para matar a barata corria para lá, ele ia atrás, batia, até que de repente ele parou e disse, meu Deus, essa barata está lutando pela vida dela. E aí ele foi movido por um sentimento de reverência pela vida, porque dentro dela estava dentro das baratas. Isso é uma coisa daquele Albert Schweitzer, não sei que criou a coisa, reverência pela vida. Todas as coisas vivas são sagradas. Aí, depois que eu perguntei para aquela mulher qual Deus, e ela não me soube responder, eu disse para ela, eu vou te recitar um pequeno poema um verso do Chico Buarque. Saudade é o revés do parto. É arrumar o quarto para o filho que já morreu. Aí eu perguntei, qual é a mãe que mais ama? Aquela que arruma o quarto para um filho que existe e que vai voltar amanhã?
ou aquela que arruma o quarto para o filho que não existe, que não vai voltar amanhã porque morreu? A que mais ama é aquela que arruma o quarto para o filho que já morreu. Eu tenho um jeito de arrumar o quarto para o meu Deus. Eu sou um construtor de altares. Eu construo altares à beira de um abismo escuro e silencioso. Construo os meus altares com poesia e música. Os fogos que eu acendo nos meus altares me iluminam o rosto, me aquecem o corpo. Mas o abismo continua escuro e silencioso. Eu quero ler uns pequenos trechos do livro para vocês terem o gosto de como é que ele é escrito. Quando a gente pega os textos sagrados, seja o Corão, seja a Bíblia, a gente está com um texto escrito, mas não sabe que antes de ser escrito, aqueles textos foram histórias que eram contadas. As aldeias se reuniam em torno de um contador de histórias e ele contava as histórias. Então eu imaginei essa situação, um contador de histórias, um sábio, a quem eu dei o nome de Mestre Benjamin. Não me perguntem por que eu escolhi esse nome, eu não sei. Todo mundo ia para a tenda do Mestre Benjamin. A noite estava escura, céu sem estrelas. De vez em quando, ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do Mestre Benjamin estavam com medo. Mestre Benjamin sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: Mestre Benjamin, há um jeito de não ter medo? Medo é tão ruim. Mestre Benjamin respondeu: ah, sim. Ficou quieto. Veio então a outra pergunta: qual é esse jeito? É muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. Mas como é que eu vou saber o que as ovelhas estão pensando? Mestre Benjamin respondeu: quando, durante a noite, as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita, e eles uivam. As ovelhas têm medo. Mas aí, misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas.
Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro como a morte, eu não tenho medo. Sua mão e seu cajado me tranquilizam. Enquanto os loibos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. O mestre Benjamin parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os lobos, eles vão embora? Eles morrem? Os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, e por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo, não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso, dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando os pensamentos das ovelhas. De vez em quando, lá fora, ouvia-se o uivo de um lobo faminto. Desde então, tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. Pessoal, eu espero muito que vocês gostem desse livro. Ele foi feito com... Eu diria que eu quase escrevi esse livro para crianças, sabe? E eu acho que, de alguma maneira, eu me identifiquei com o mestre Benjamin. E eu quero ler... Eu não devia ler, né? Porque lendo, eles não compram o livro. Mas eu vou ler aqui a parte final. Porque o mestre Benjamin foi contando histórias e contando histórias. Vocês viram que aquele salmo que eu li é o Salmo 23, escrito, pensado pelas ovelhas. E tem a história do dilúvio, tem várias outras histórias contadas de um jeito completamente diferente. E vocês vejam, quando a gente pensa a história do dilúvio do jeito que está na Bíblia, a gente corre o perigo de pensar coisas ridículas. Por exemplo, se você pensar que todos os animais foram para dentro da arca, a arca tinha que ser uma coisa tão fantástica, tinha até dinossauro lá dentro, né? E você sabe que uma vez uma criança, essas crianças, perguntas que as crianças fazem, diz, se na arca tinha onça, tigre e leão, por que é que eles não comeram as ovelhinhas? Uma pergunta muito séria. Vocês já imaginaram a quantidade de estrume que se ajuntou na arca? E ela era fechada, a quantidade de comida, não era só 40 dias de chuva, depois são mais de 200 dias até, era uma coisa absolutamente fantástica. Mas então, numa palestra sobre educação, eu falei sobre as perguntas inteligentes da criança e comentei essa coisa, a razão por que os tigres não comiam as ovelhinhas. Aí eu recebi uma carta de uma pessoa, ou um e-mail, eu não me lembro direito, é uma pessoa muito religiosa, que ficou preocupada com a minha pergunta, e ela disse o seguinte, que os tigres e as ovelhas, os tigres e os leões não comeram as ovelhinhas, porque Deus suspendeu provisoriamente a sua ferocidade. Aí eu perguntei, mas se ele suspendeu provisoriamente, por que já não suspendeu definitivamente? Porque aí os leões e os tigres iam só comer capim e as ovelhas podiam viver em paz. Então, é preciso a gente repensar essas histórias, né? Tem a história do peixe que engoliu Jonas. E é uma coisa tão fantástica, porque diz o texto que lá na barriga do peixe, se eu estivesse na barriga do peixe,
eu que tenho um pouco de claustrofobia, espremido lá nas tripas do peixe, no estômago do peixe, e eu ia ficar desesperado. Jonas, na barriga do peixe, escreveu um poema, tem um poema lindo que ele escreveu na barriga do peixe. Então, esses textos, vejam vocês, que eu não estou diminuindo o texto, eu estou dizendo o seguinte, se vocês lerem esses textos literalmente, eles ficam ridículos, eles são para ser lidos poeticamente. Eu quero ler o finalzinho do livro para vocês. Isso aqui, essa parte que eu vou ler, é a minha versão de uns trechos do livro de Eclesiastes. Na versão brasileira, o livro Eclesiastes começa assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aí as pessoas pensam que vaidade aí é comprar colar de pérola, usar roupa grande fina. Não é nada disso. Vaidade é vanitas, quer dizer uma coisa que passa. Então eu fiz uma tradução diferente. Eu quero ler para vocês a parte final. Isso aqui é o mestre Benjamin dando a sua última fala. Brumas e espumas. Tudo são brumas e espumas. Para tudo há um tempo determinado. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de construir, o tempo de demolir, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de amar e o tempo de enfadar-se com amor. Para todas as coisas há um tempo certo. Mas Deus colocou o coração do homem para além do tempo na eternidade. Nada há de melhor para o homem do que alegrar-se e levar uma vida prazerosa. E isso é presente de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar do seu trabalho. O que é já foi, o que vai ser também já foi, mas Deus fará voltar o que passou. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, luzes da tua vida, e tornem a vir as nuvens de teus do agraceiro. No dia em que tremerem as guardas da casa, os seus braços, se curvarem os homens outrora fortes nas tuas pernas, e cessarem de moer os moedores da tua boca, por já serem poucos, e se cerrarem as janelas os teus olhos, e os teus lábios se fecharem, o dia em que não puderes falar em voz alta, e te levantares ao canto das aves, e não mais ouvires o som da música, quando tiveres medo do que é alto, te espantares no caminho, o teu cabelo ficar branco, e um simples gafanhoto for muito peso para tuas forças, e não tiveres mais fome, tu vais para a casa eterna, e os penteadores já estão andando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e o pó volte à terra, e o sopro da vida volte a Deus, que o soprou. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Coisa fantástica, né? Depois de tudo isso, ele não diz, olha, cuida, vai cuidar, vai rezar, não. Vai, pois, come o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Em todo o tempo sejam brancas as tuas roupas e jamais falte óleo na tua cabeça. Goza a vida com quem tu amas todos os dias da tua vida, que logo passa, como passam as brumas e as espumas. Brumas e espumas, tudo são brumas e espumas. Ditas essas palavras, o mestre Benjamin, feliz e cansado com sua longa vida, sorriu, tomou uma taça de vinho vermelho e disse, bebamos juntos, como a vida é boa, eu gostaria de viver 1000 anos. Ditas essas palavras, ele fechou os olhos, começou a cantarolar baixinho uma cantiga que sua mãe lhe cantava para dormir. Sua mão se abriu, a taça de cristal caiu e se quebrou numa infinidade de cacos. Enterraram o mestre Benjamin no alto de uma colina, e lá se vêem montanhas no horizonte distante. Ao lado de sua sepultura plantaram uma árvore. Dizem que ainda não parou de crescer.
Amarraram balanços nos galhos fortes e as crianças e adultos se divertem brincando de tocar as nuvens com a ponta dos pés. Escreveram-lhe como epitáfio as palavras do poeta Robert Frost. Ele teve um caso de amor com a vida. Gente, eu vou interromper o Rubem aqui um pouquinho para dizer o seguinte: vocês receberam uma ficha de inscrição, tá? Eu queria que vocês entregassem na lateral aqui para os meninos que já estão recolhendo, tá certo? Quem não preencheu, eu espero que preencha, porque vamos estar recebendo a programação do Simplificado. Eu queria deixar aqui para vocês um convite. No dia 16, estamos fazendo o lançamento do documentário A Vida é um Sopro, a história de Oscar Niemeyer. Então, todos vocês estão convidados. O lançamento será 21h15 no Belas Artes, no dia 16. E no dia 17, no Assis Clear, o lançamento do livro O Texto ou a Vida, aqui nesse local, na Sala Juvenal Dias. Ok? Todos vocês estão convidados. A Rai me disse que me interrompeu. Ela não interrompeu, eu tinha terminado. Mas, como ela disse para eu dizer mais uma coisinha, eu vou ler um texto erótico da Bíblia. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Ó meu amado, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Dize, meu amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, para que eu não ande eu vagando perdida. Como és formoso, amado meu, como és amável, eu sou a rosa de Sharon, o lírio dos lábios. Se alguém me falasse isso. Querida minha, formosa minha, levanta-te e vem, porque eis que passou o inverno, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se agora em nossas terras, a figueira começou a dar figos, e as vides em flores exalam seu perfume. Como és formosa, querida minha, como és formosa, teus olhos são como pombas, e brilham através do teu véu, os teus lábios são como um fio escarlata, e as tuas faces como a romã partida. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Os teus lábios destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Os meneios dos teus quadris são colares trabalhados pelas mãos de um artista. O teu umbigo é uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como os cachos da videira, e aroma da tua respiração, uma das maçãs. Vem, ó meu amado, já despi a minha túnica. Pessoal, eu quero pedir um favor a vocês. Eu não vou dar autógrafo. Eu estou com, como é que chama esse negócio? Tendinite, de tanto dar autógrafo. Se vocês gostam de mim, me poupem desse sofrimento, porque se eu der para um, eu tenho que dar para todo mundo. E ao final terei que ter meu dedo amputado, porque não haverá cura. Espero que vocês compreendam. Eu gosto muito de vocês, teria maior alegria em fazer uma dedicatória para todo mundo, mas se fosse só umas 10 pessoas, tudo bem, mas olha, muita gente, eu não dou conta. Tá bom? Obrigado, gente.